Olá, pessoal. Sou Michel Cruz, STO da Tráfegos, o produto de gerenciamento de risco do grupo NSTech. Vamos dar início ao nosso webinar e hoje a nossa série conta com um convidado especial. São normalmente convidados especialistas e hoje a gente vai olhar para o gerenciamento de risco na prática, né? Eu tenho a honra de receber o Ricardo Cipriano, né, que é o diretor de operações da Mundial Risk, um parceiro do produto e da empresa de longa data, que vai nos falar hoje sobre o bom uso, as boas práticas e o sucesso da tecnologia no gerenciamento de risco. Olá, Cipriano, tudo bem? Muito bem-vindo. Agradeço aqui a sua presença. Fale para nós um pouquinho da sua experiência, que eu sei que tem mais de 20 anos de gerenciamento de risco. Um pouquinho de tempo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos vocês. É um prazer estar aqui, voltar próximo de uma antiga casa, né? Começando a falar da minha história já. Mas eu sou sócio, sou diretor operacional da Mundial Risk. Estou na empresa desde 2014, quando a empresa ainda era um embrião. Ela havia sido fundada ali em meados de 2013 e ela começou como um projeto de 2 investidores de fora de São Paulo, do Nordeste, que compraram a ideia de 2 especialistas da área aqui de São Paulo. E nesse meio do caminho encontraram algumas dificuldades de penetração do mercado, que foi onde existiu um espaço para uma conversa, para uma aproximação minha em relação ao projeto em si da Mundial Risk. Tá? Então, em 2014, eu entrei para a sociedade da empresa com o objetivo de montar o processo operacional, montar toda a estrutura operacional e também criar um mecanismo de entrada no mercado, né, para que a gente conseguisse uma penetração maior, conseguisse levar a marca para dentro do cenário do GR. E hoje nos encontramos aí entre algumas das principais GRs do mercado, acho que já com um nome mais consolidado, com uma estrutura bem bacana, com uma parceria muito importante com vocês, com a Tráfegos também, e que vem agregando ao longo desses 10 anos aí para a gente inúmeros benefícios, que aí daqui para frente a gente pode falar de todos eles. Fique à vontade. Sou todo ouvidos e palavras aqui de vocês. Eu me lembro da primeira oportunidade que a gente teve de contato, né? Eu acho que até não foi com a sua pessoa, né? Foi com um sócio seu. E a gente fez uma visita numa sala enorme, né? Acho que era na Alameda Jaú, aqui em São Paulo, né? Sim, sim. E a sala estava toda desmontada, assim, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquela sala, ali vai ser a operação. E aí eu comecei a falar com uma pessoa, acho que foi o Caio até, que me recebeu na época, que é o CEO, né? CEO, isso. E falando sobre como seriam os aspectos tecnológicos, né? Como é que você tem aí? Você tem gerador, você tem uma infraestrutura, você vai hospedar em nuvem. E eu lembro que foi uma das primeiras empresas que a gente encontrou já com foco 100% em nuvem. Na época a gente falava muito de quantidade de disco, quantidade de memória, quantidade de servidores. Os servidores em quase todos os gerenciadores, inclusive as nossas do grupo hoje, na época utilizaram servidores internos, né? Sim. E vocês já se posicionavam no futuro, né? Que vamos todos para a nuvem. E aí vamos falar de terminal server, vamos falar de tecnologias que iriam melhorar a prática do setor operacional e depois consolidar essas informações. Então foi bem surpreendente a primeira conversa, porque de fato vocês tinham um planejamento, né? Como é que você coloca para a gente a ideia do início? Eu sei que empreender no Brasil não é fácil, né? E aí, na medida que vocês foram avançando, como que vocês começaram a se posicionar? Eu vi que houve mudança assim, de cenário. No início, você estava pegando gerenciamento de risco, né? E hoje vocês não trabalham só com foco no GR puramente, né? Ou do transportador no embarcador. Vocês se posicionam muito nos embarcadores também. Então, nos dá uma ideia dessa evolução aí. Sim, sim. Na verdade, lá no início, quando eu entrei na Mundial, a Mundial, como eu disse, foi fundada por outros sócios, né? 2 ainda permanecem hoje, um deles é o nosso CEO, que é o Caio. E no start do processo já existia o contrato com a Tráfegos, porém com aquela visão de inovação demais para um mercado muito restrito ali, um mercado ainda meio antigo, meio travado. Conservador, né? Meio conservador. E eu via muito dos funcionários, dos usuários, uma dificuldade em entender o benefício da ferramenta. E aí o primeiro passo que nós demos foi justamente a conscientização, o treinamento e a gente unificar os processos de GR dentro de uma única ferramenta para que a gente pudesse ter um controle maior das operações. E aí, com base nisso, a gente criar essa cultura dentro da empresa e o crescimento passou a ser fundamentado nisso.
tá? A Mundial ela foi muito bem montada, então a estruturação dela foi uma estruturação voltada para 100% do que o mercado exigia, o mercado segurador, o mercado do transporte em si, do GR. Então, em matéria de estrutura, em matéria de tecnologia, em matéria de redundâncias, isso nós não tivemos nenhuma participação e nenhuma movimentação tão cedo, porque nós tínhamos uma estrutura grande, um fôlego para crescimento, e aí nós passamos a investir em pessoas, investir na ferramenta, na aplicação correta da ferramenta, e aí, com base nisso, em busca do mercado. Então, a aceitação dentro das corretoras, a aceitação nas seguradoras, que foi um passo ali que a gente teve que dar antes da gente efetivamente começar o nosso crescimento. Então, quem quer a Mundial Risk, muitas vezes a gente batia num cliente, ganhava uma concorrência, porém, quando chegava na seguradora, chegava na corretora, a Mundial não era conhecida. Então, nós tínhamos que apresentar quem quer o CNPJ Mundial, quem quer a Mundial, qual que era o propósito, todas as ferramentas, para que a gente conseguisse essa penetração. E aí, de forma natural, a Mundial ela passou a ter esse crescimento sempre estruturado até o momento que o que você conheceu daquela sala vazia se tornou a GR, se tornou pequeno, porque nós conseguimos Vocês já fizeram duas chegar, mudanças, né? E nós hoje mudamos para um lugar, nós estamos há quase 5 anos, num lugar que é 4 vezes maior onde nós nascemos. Então a gente já pensa em uma expansão dentro desse próprio lugar, já preparamos de uma forma mais consolidada ainda para o crescimento a nossa estrutura hoje ali na Luigi Galvani, e a aplicação também da ferramenta. Então nós já temos a cultura do software integrador, já temos a utilização da ferramenta, já temos a penetração do mercado, e agora a gente investe em inovação e sempre buscando a parceria com vocês em relação a novos produtos, aumentar essa capilaridade do que a gente pode oferecer, não só como rastreamento, mas sim como um mercado de logística como um todo. Então, Cipriano, hoje a gente está nesse webinar falando de sucesso no uso da tecnologia, e de fato isso é um diferencial, não é um ponto de arrogância, né? Porque a gente olha para a equipe da Mundial hoje e de fato tem muitos profissionais que conhecem profundamente o produto, né? A gente recebe chamados, vamos falar assim, como toda empresa de software recebe, muito pontuais e muito concretos, né? Quando existem dores, de fato são dores que podem ser também do produto, né? Não somente da operação. E isso faz com que a gente tenha certeza que a ferramenta está sendo amplamente utilizada, e eu vejo que essa preparação desde o início, né, com os treinamentos, e a gente acompanha esse ciclo de treinamentos há anos, né, com vocês, e acompanha o trabalho também, passou a ser um desafio cumprido, e aí você passa a ter sucesso no uso, vocês passaram a consolidar dados, né, e usar isso como ferramenta, e estão vendo isso no cenário nacional já em grandes contas, né, que vocês também atuam, e como que você viu esses desafios no decorrer e aonde você está mirando o futuro, né? Eu acho que a ferramenta em si, tá, Michel? Hoje, falando em operação na Mundial Risk, eu não tenho operações de GR já que rodem fora da ferramenta do Tráfegos. Então, 100% das minhas operações de GR já rodam dentro da ferramenta. E isso para a gente se tornou a base do nosso negócio, do nosso trabalho. E a evolução disso, e aí vem muito com a evolução da Tráfegos em si, e essa proximidade da parceria, é a gente começar a mirar outras formas de utilização da tecnologia, que aí são muito mais voltadas para entrega de produtividade, operações logísticas. A gente começou agora alguns processos de torre logística, que é uma coisa que está super em alta, que o mercado tem demandado bastante. A base da informação em si, que eu acho que é algo muito rico que uma gerenciadora de riscos tem, a forma de trabalhá-la dentro do Tráfegos e com a ferramenta com que ela nos fornece, isso tem nos agregado muito para a gente poder entregar mais nos nossos clientes. Então, hoje eu tenho operações, por exemplo, que não demandam risco de roubo, risco de acidente, mas demandam informações logísticas e pontos que são, às vezes, muitas vezes até surpreendentes, de grandes clientes, onde eles fazem controles logísticos pelo WhatsApp. Então, coisas que você não consegue entender como funcionam empresas tão grandes, sendo que existe tecnologia para isso. E essas portas que a gente está encontrando entreabertas são as portas que a gente está abrindo em si,
para a utilização e para a aplicação da tecnologia. Então, a nossa ideia é que daqui para frente, como o GR já é algo muito consolidado dentro da empresa, é que a gente foque muito mais na questão produtividade, em aumentar essa capilaridade de produtos dentro da nossa própria carteira e também em novos clientes. Então, para a gente, estrategicamente, a tecnologia é algo extremamente importante para a continuidade do nosso crescimento, assim como ela tem vindo nos auxiliando no decorrer desses 10 anos. Eu sei das nossas conversas técnicas, enfim, né, de bate-papos que a gente tem aí em algumas oportunidades, que vocês têm um índice muito pequeno, né, de sinistralidade comparado a tudo que vocês operam hoje, gerenciam, né? E nesse ponto a gente também está pensando, olhando para o produto agora nas próximas versões, para que vocês possam diminuir de fato a carga de trabalho. Né? A gente está olhando assim, quais são as principais dores que a quantidade enorme de informação que a gente gera trazem para a operação. Né? Porque a gente percebe que de fato assim, tem que se focar em tirar a carga de trabalho do operador, deixar o operador virar um supervisor e passar a trabalhar mais com a inteligência disso. Eu sei que vocês passaram esse desafio, tem célula de inteligência para olhar sinistro, enfim, a gente está trazendo também para vocês a parte de registro de sinistros, que é uma coisa que acho bem interessante para você poder retroalimentar a ferramenta e ela gerar algumas informações. Então certamente vem uma IA por aí, né, de predição que a gente vai trazer. Em primeira mão, hein? Primeira Ótimo mão. saber. A gente já está olhando para a ferramenta agora durante esse ano com algumas novidades para carga de trabalho e dizer, olha, isso aqui, esse evento, mais aquele outro conjugados, estão levando para uma proximidade sinistro só para a tua célula de inteligência. Né? Então, estamos olhando para tirar a carga de trabalho e otimizar mais ainda. E eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o CEO foi, eu não vou te prometer diminuição de custo diretamente, mas vou te prometer garantia operacional, onde você vai ter um aumento de produtividade e, consequentemente, um maior lucro. Né? Eu acho que essa questão para uma gerenciadora de riscos, que é uma empresa de serviços, né? Nosso produto é a mão de obra, qualquer situação onde a gente consiga otimizar essa mão de obra e ter uma assertividade maior, ela agrega muito no resultado final da empresa. E uma das coisas que a gente trabalha bastante, e a gente vem com um ganho crescente, tá? A gente faz um trabalho interno também muito voltado para análise desses dados gerados pelo tráfegos, que são dados de alertas, de gestão da operação, de falsos positivos, de redução, de reparametrização de uma série de fatores. Então, passamos recentemente por um treinamento com a Bárbara, que nos agregou bastante nesse sentido, nos deu umas visões diferentes. E a nossa meta é que esse ano a gente aumente em 50% a produtividade por base, por estação de trabalho dentro da central, sem perder em qualidade, sem perder na assertividade do processo. Então, a gente já conseguiu atingir muito próximo disso. Tá? É uma das metas dos nossos OKRs desse ano, a gente aumentar a produtividade da central. E a ferramenta ela está nos ajudando bastante nisso. Quando a gente tira do operador o julgamento, quando a gente tira do operador aquela análise inicial do que está ocorrendo, você começa a tratar situações pontuais ali que podem ser efetivamente um sinistro, você começa a aumentar a assertividade desse cara, a produtividade desse operador, você começa a reduzir o turnover da central. E aí eu falo como um ex-operador de rastreamento, que eu comecei lá em 2001 como operador de rastreamento. O operador, quando ele está sobrecarregado, a chance desse operador sair ou errar é muito grande. E quando você perde um operador de uma operação, até você repor esse operador de uma forma qualificada, que ele tenha o conhecimento técnico para que ele possa entregar o que a empresa precisa, você tem um tempo muito grande, um custo muito grande. Então, com a aplicação da ferramenta, até nessa parte do turnover, do RH, de permanência dos funcionários, ela tem nos auxiliado dentro da operação. Então, tenham em mente que a importância da tráfegos lá não é apenas o rastreamento. Então, a estratégia da nossa empresa ela é muito pautada em relação ao que a ferramenta pode entregar e o que a gente pode agregar com os colaboradores, com as pessoas e os processos internos junto com a ferramenta. Eu me recordo que era entre 2016 e 2017, a gente estava olhando para um cenário de torre, né, de ferramentas de torre e, consequentemente, o uso de um business intelligence. E aí, no posicionamento da Tráfegos para aquele ano e ano seguinte, a gente estava vendendo horas de um business intelligence como uma prestação de serviço para construir as torres, né? E vocês vieram com implementações de um business intelligence próprio, né?
consumindo algumas informações que eram bem pequenas hoje, na camada da API é muito grande hoje, que consegue consumir, né? E a gente olhou para esse cenário e disse, cara, esses caras estão olhando para o correto, porque se a gente ficar olhando para a hora técnica, a nossa empresa não cresce, né? O fator multiplicativo para uma empresa de software é fundamental, né? O somatório não é negócio, né? E aí, tipo, por que não ampliar a camada de API para fornecer mais dados das operações que vocês mesmos executam, né? Que já estão ali no produto. E vocês já faziam uso disso. E olhando isso e o crescimento que vocês tiveram, como é que vocês estão vendo, assim, identificaram hoje como sendo os caminhos mais promissores? Onde é que vocês estão mirando? A gente está olhando muito para embarcador, a gente está olhando para o frigoríficado, está olhando... Enfim, como você hoje se posiciona como especialista e no futuro pretende se posicionar? A Mundial sempre teve um DNA, Michel, e isso por uma vontade de todos os sócios de não nichar a empresa. Então nós não temos um foco, por exemplo, em café, um foco em frigorífico, um foco no aço. Nosso foco é sempre na demanda do cliente. Então uma das principais características nossas, e dificilmente você vai ver isso, é a gente entrar num processo de cotação e mandar uma proposta fria sem entender a operação, sem montar um projeto. Então, o que a gente costuma falar, até parece um pouco de papo comercial, mas a Mundial é especialista no cliente. O que o cliente transporta faz parte dessa nossa especialização. Com base nisso, o nosso foco hoje e o nosso direcionamento acabou sendo muito para o alto risco. Então, nós temos diversos perfis de clientes, desde o pequenininho até o embarcador gigante, que carregam produtos, em sua maioria, de alto risco. Então, cigarro, hoje nós temos o terceiro maior embarcador, produtor de cigarro do mundo é nosso cliente. Temos uma redução de 50% na sinistralidade desse embarcador de um ano para o outro, de 2023 para 2024. Hoje nós temos operações de artigos de limpeza, de higiene, medicamentos. 28% do café exportado do Brasil pelo Porto de Santos é gerenciado pela Mundial Risk. São operações que nós não temos índice de sinistralidade, não temos pontos negativos dentro da operação, porque nós entendemos o cliente e nos tornamos especialistas no cliente. Somos especialistas em café? Sim, porque temos clientes do café. Somos especialistas em frigorífico? Sim, porque temos clientes de frigorífico. Então a gente tenta se especializar no cliente. O segmento em si que a gente acabou naturalmente partindo é para o segmento de altíssimo risco. Então a gente recebe bastante conta lá problemática com a missão da gente conseguir resolver o problema das operações. Temos conseguido. Obviamente o sucesso não é 100%, então tem clientes que não colaboram muitas vezes e a gente não acaba atingindo o sucesso e isso acho que faz parte do negócio. Mas o nosso foco é sempre no alto risco. Tá? Naturalmente, a Mundial partiu para esse lado. O volume de clientes hoje ele se concentra muito em embarcadores e médios e grandes transportadores e é algo que a gente tem estudado e tem trabalhado bastante em cima para a gente aumentar ainda mais essa quantidade de clientes na carteira. E agora eu vou focar algumas perguntas mais olhando para a nossa parceria, né? Vamos imaginar que a gente está junto há 10 anos, então tem algumas coisas para falar, assim, os principais benefícios que você vê hoje utilizando a ferramenta integradora como o Tráfegos, né? E de fato fazem a diferença no final do dia. Acho que o principal, Michel, o nosso cenário é um cenário de... Nós somos gerenciadores de risco. Então, nós gerenciamos o risco do nosso cliente. Porém, quando a gente trabalha de uma forma manual, de uma forma não sistêmica e não com o apoio de um software, a gente passa a ter uma dificuldade de gerenciar o nosso próprio risco. Então, eu dependo de uma ação humana, de uma identificação humana e a pessoa é suscetível à falha. Então, acho que o principal ponto é termos uma segurança de execução no processo primário, ali no básico que precisa ser feito, no beabá do GR, tá? Então, isso para a gente, a ferramenta ela nos entrega essa possibilidade. Segundo ponto, a questão da produtividade. Então, já trabalhei sem software integrador, já trabalhei com software integrador de outras frentes e a ferramenta ela é extremamente eficaz na produtividade em relação a uma central de rastreamento. Então, o volume que eu conseguiria ter dentro de uma base com qualidade, com segurança, ele é multiplicado, tá? Quando eu aplico a inteligência do processo, quando eu aplico a ferramenta do integrador. E eu acho que nisso vocês nos trazem também, agora com as evoluções e até da Mundial em relação a esse ponto de vista, mais uma série de ferramentas onde eu posso agregar mais aos meus clientes da carteira, eu posso ter uma venda interna maior
e aí um cross-selling dentro do processo, e eu consigo também reduzir a minha probabilidade de churn de uma carteira de clientes, porque esse cliente está muito mais vinculado às nossas soluções, através da ferramenta, do que ele estaria vinculado a simplesmente um processo de gerenciamento de risco, de rastreamento puro. Então, acho que a Tráfegos ela agrega muito em relação a esse processo, e acho que daqui para frente a nossa visão está muito voltada para entrega de produtividade. Então, é usar os dados, que acho que é a maior riqueza que a gente tem dentro de qualquer gerenciadora de risco do mercado, através da ferramenta e através dos processos que a gente desenha internamente. Legal. Muito bom ouvir que a gente também contribui com vocês. Agora a gente está caminhando um pouco mais para o final do nosso webinar e olhando para esse cenário de como a gente está junto e o que a gente está buscando. A gente participou de algumas reuniões com a equipe técnica da Mundial já para elencar itens que são necessários de evolução de produto. Eu sei que estão no radar da fábrica produzi-los, né? Falamos também de checklist, falamos de outras evoluções, ponderações muito inteligentes da equipe, que a gente está colocando no backlog de ferramenta, né? Certamente, né? Vem coisas por aí que partiram também da sugestão de vocês. E aí, como você vê, então, né, o futuro da parceria, da colaboração que existe hoje em evolução, tem um compromisso da Tráfegos em manter o cenário que ela ocupa, em buscar novas soluções, em trazer recursos novos para os clientes, para continuar tendo cases como o seu aí da Mundial de sucesso. A tecnologia é um caminho sem volta, Michel. Sim, não existe um passo atrás em relação a isso. E quando a gente encontra um parceiro que compra a ideia com a gente e que vive ali o processo com a gente no dia a dia, e aí eu digo da abertura que a gente tem e até destes desenvolvimentos de necessidades nossas, eu acho que o caminho é um caminho muito longo. Nossa ideia de Mundial não é uma empresa com prazo de validade, não é uma empresa que está construindo... o futuro a gente nunca sabe, mas é uma empresa onde os sócios vivem dessa empresa, nós vivemos a empresa e vivemos da empresa em si, é o nosso principal negócio, e acho que a parceria é algo que tem um caminho muito grande pela frente, tem um caminho bastante longo e que ainda vai crescer bastante em relação à tecnologia, em relação a recursos. Acho que em relação a pedidos da Mundial para vocês, que eu sei que eles não param, eu sei que o time lá é nervoso, é exigente em relação a isso. O dia a dia deles é exigente, né? Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, uma planilha de controle de solicitações que a gente fazia para vocês lá, que era infinita. Cada vez que eu ia olhar, eu desisti. Falei, cara, parem de pedir um pouco, porque daqui a pouco eles vão mandar a gente parar. O GR é muito dinâmico, né? O GR é muito dinâmico e por isso que a gente tem capacitado bastante o time, né? Muitas vezes a solução, e uma coisa que é legal, ela vem de uma outra fonte que já está na ferramenta. Então, acho que um dos pontos positivos é isso. Quando a gente agrega algo à ferramenta, a gente também recebe algo que alguém agregou na ferramenta, né? E isso vai tornar a parceria duradoura, vai tornar a parceria, acho que vai perdurar por mais 10, por mais 20 anos, enquanto a gente estiver dentro do processo, enquanto a gente tiver essa fluidez dentro do dia a dia entre as empresas. Acho que a nossa ideia não é voltar atrás em relação à tecnologia, pelo contrário, é cada vez mais aplicar mais tecnologia dentro do processo. Isso vai nos tornar mais eficazes, vai tornar o nosso resultado financeiro da empresa muito melhor, vai tornar o nosso produto entregue para o cliente muito mais satisfatório. Então é o caminho que a gente vai seguir. Pode ter certeza que dentro dos planos e das escritas, o nome da Tráfegos ela faz parte disso. Ricardo, agradecer aí a experiência, a amizade, né, desses 10 anos de parceria. A gente, assim como você também é profissional da área, né, saiu de N experiências. Então foi um prazer mais uma vez conversar com você, manter esse canal aberto também, né. Além de tudo, existe uma parceria de fornecedor aqui e a gente está sempre comprometido em entregar mais, né? A gente escuta o mercado, vê as dificuldades, entende e busca trazer para vocês as melhorias. Eu sei que o backlog é grande, né? Porque é muito dinâmico a mesma área. E também agradecer por dividir com a gente toda essa experiência que você tem aí de anos, né? Gerenciamento de risco, né? Todo o time mundial também, né? Agradecer. E foi um papo muito bacana aqui. Eu acho que tem muito para a gente focar em outros pontos mais técnicos aí, né? E vou convidar vocês para assistir os outros episódios, né, que a gente tem aí do webinar. Todas as trocas de informação que a gente têm sido ótimas, né? E o endereço vai estar na descrição aqui. E agradeço muito aí. Por favor. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Acho que
10 anos não são 10 dias, né? Então não é à toa que estamos aqui sentados. Acho que é uma parceria duradoura e uma parceria agregadora para ambas as empresas. Tivemos percalços no caminho, mas acho que todos resolvidos da melhor forma possível. Acho que isso é o grande diferencial. É uma coisa que nos motiva a investir cada vez mais em relação à ferramenta, em relação à parceria. Agradeço a todos vocês. Acessem a nossa página. A gente está no Insta, @mundialrisk, www.mundialrisk.com.br, também é a nossa página. E estaremos agora no mês de agosto na Intermodal de Recife com um stand nosso lá, tá? Da Mundial Risk. Então, quem estiver pela região está convidado para nos visitar. Inclusive, todos vocês aqui são bem-vindos lá. Legal, Ricardo. Obrigado pela participação. Vocês podem encontrar os nossos episódios aí no canal da Tráfegos do YouTube, né? E também informações ou contato pelo Michel Cruz no LinkedIn, né? Vinculado a Tráfegos. E até mais então, pessoal. Agradecemos aí, o episódio ficou bem bacana. Assistam lá.